Olá pessoal, continuando aí o tópico de máximos e mínimos, né? A gente vai ver hoje o teorema do valor médio, né? É um teorema importante aí nessa busca da gente pelo máximo e o mínimo de uma função em cálculo 1, né? Ele vai ser responsável aí por garantir o significado lá do sinal da derivada. O que o sinal da derivada da função vai dizer para a gente sobre a função, né? Ele que é um dos responsáveis por garantir lá que a função é crescente ou decrescente, dependendo do sinal da derivada, tá? Então, a gente vai ver ele rapidamente aqui e uma de suas aplicações aí. A gente vai ver aí que muitos dos resultados aí desse capítulo aí, né, que é o capítulo de máximos e mínimos, depende desse teorema do valor médio, né? A gente vai simplesmente usar o resultado dele para bolar testes aí para garantir que a gente chegue no máximo ou mínimo local, né? Tudo baseado nele. Antes de chegar nele, a gente precisa ver aqui o primeiro teorema de Rolle, né? Seja aí f uma função que satisfaça as seguintes hipóteses, né? Tem três hipóteses aqui, ó, do teorema. F é contínua no intervalo fechado a B, então ela tem que ser contínua em um intervalo fechado a B. A f tem que ser derivável no intervalo aberto a B. E f de A tem que ser igual a f de B, né? Então, um exemplo rápido que vem aí à cabeça da gente, né? É, por exemplo, uma função assim, ó, né? Por exemplo, aqui é o f de A, que é igual ao f de B, tá? O mesmo valor, né? Ou algo mais simples, né? Que termina... Esses caras aqui tem que ser iguais, né? O f de A tem que ser igual ao f de B, a função é contínua, você vê aqui que a função é derivável, né? Então, se essas três hipóteses forem respeitadas, de acordo com esse teorema de Rolle, então existe um número c, né, entre A e B, nesse domínio da função aí, tal que a derivada nesse ponto c dá zero, certo? A demonstração para esse teorema aí, você pode dividir ela em três situações, né, três casos, né? O primeiro caso é f constante, obviamente você vai ver que tem lá f' de c igual a zero. E outros dois casos, né? A gente não vou chegar a fazer essa demonstração aqui não, mas é bem simples, né? Você, graficamente aqui você consegue imaginar a validade desse teorema, né? Mas quem quiser, tiver curiosidade para a aula não ficar grande, né? Lá no livro tem essa demonstração lá dividida em três casos, né? O primeiro caso seria exatamente como está nessa figura aqui, ó. No caso de uma função aqui constante, essa linha reta azul aqui paralela ao eixo x. Você está vendo aí que em vários pontos aqui, né? Em vários pontos entre A e B, qualquer um desses pontos aqui entre A e B, a reta tangente aí, né, o coeficiente angular da reta tangente nesse ponto, que é a derivada no ponto, né, é zero, né? Então existem vários pontos aí entre A e B. Um outro caso aqui, ó, lembrando aí que a hipótese do teorema aqui, né, o f de A tem que ser igual ao f de B, tá garantido aqui. Então você vê que aqui, em um lugar aqui, né, existe aqui um C entre A e B, que a reta tangente está horizontal, ou seja, o coeficiente angular dela é zero, né? Então, pelo menos um ponto existiu aqui nessa situação desse gráfico, né? Esse outro caso aqui, ó, f de A continua igual a f de B, né? A função é derivável nesse intervalo, é contínua, né? Nesse intervalo fechado. E você vê aqui que nesse caso, nessa situação, tem dois locais aqui, o C1 e o C2, em que você tem lá, né, f' de C1 igual a zero e f' de C2 igual a zero, né? Então sempre acontece isso, né? Você tenta imaginar, né? Tenta imaginar uma função aí que respeite essas três condições aqui, que você vai ver que ela tem que ter uma derivada igual, tem que existir um ponto nesse intervalo em que a derivada dá zero, tá? Tenta fazer esse exercício mental aí, desenha no papel, né? Faz geometricamente esse exercício. Outro caso aqui, ó, f de A igual a f de B, né? E você vê que aqui nesse caso só tem um lugar, um C, né? Em que a reta tangente é horizontal, né? Uma aplicação aqui do teorema de Rolle, né? Demonstrar que a equação x ao cubo mais x menos 1 é igual a zero, né, tem exatamente uma raiz real, né? A gente já viu lá, que foi estudado para a prova 1, né, que a gente consegue verificar, através do teorema do valor intermediário, se essa equação aqui possui uma raiz real, né? A gente já consegue fazer isso.
Ele está querendo que demonstre, quer que demonstre que existe exatamente uma raiz real. Com o teorema do valor intermediário, a gente pode garantir que existem soluções, né, para essa equação aqui, né? Vamos ver aqui como é que está sendo aplicado isso. Então vamos aplicar primeiro o teorema do valor intermediário, né? A gente precisa ver se a função é contínua, como é um polinômio, é uma função contínua, né? Função polinomial. A f de 0, aí ele pegou aqui e chutou dois pontos, né? O x igual a 0 e x igual a 1. F de 0 dá menos 1, menor que 0. F de 1 dá 1, maior que 0. Então, com certeza, entre 0 e 1, a gente tem aí uma raiz para essa equação aqui, né? Pelo menos uma. Como f é polinomial, é contínuo, então, pelo teorema do valor intermediário, existe um número c, com certeza, entre 0 e 1, tal que f de c é igual a 0, que é o que a gente está procurando, né? Que é o que a gente está procurando, não. A gente quer garantir que só tem uma raiz. Com isso aqui, a gente sabe que existe pelo menos uma, né? Com essa aplicação do teorema do valor intermediário. Agora, a gente vai tentar garantir que só tem uma, aplicando esse teorema de Rolle, né? Que a gente acabou de ver aí. Né? Então, vai começar aqui essa argumentação, né, para mostrar que só tem exatamente uma. A gente sabe que tem pelo menos uma, com o teorema do valor intermediário. A gente tem que garantir que tem só uma, por causa do enunciado aí do exercício. Né? Então, vamos argumentar aí por contradição. Né? Vamos supor que tem duas raízes, né, A e B. Vamos supor que tem duas raízes. Uma é A e a outra é B. X igual a outra é x igual a B. Né? As duas aí tem que dar, quando se substituir na função cúbica lá, né, tem que dar 0. Né? Então vamos supor que aconteça isso aqui. Uma vez que f é uma função polinomial, com certeza ela é derivável entre A e B. Né? Nesse intervalo aberto aí AB. E também é contínua no intervalo fechado AB, pelo fato de ser polinomial. Né? Assim, pelo teorema de Rolle, né, existe um número C entre A e B, tal que a derivada de C dá 0. Né? É garantido aí pelo teorema de Rolle. Foram respeitadas aí as três hipóteses lá do teorema de Rolle. Né? Mas, se você fizer a derivada dessa função cúbica, né, dá 3x2 mais 1. Né, que é o que está aqui, 3x2 mais 1. Só aplicar a regra da soma para derivar, depois a regra da potência e da constante. Né? Então dá 3x ao quadrado mais 1, que você sabe que isso aqui é maior ou igual que 1 para todo x, porque não tem como isso aqui dar 0. Né? Porque o x está ao quadrado, sempre vai ser maior que 0, maior ou igual que 0. Então, os valores disso aqui, da derivada, vai ser sempre maiores ou iguais a 1. Então a derivada nunca dá 0. Né? Ou seja, isso aí dá uma contradição para a gente, né? De forma que, como a gente já viu com o teorema do valor intermediário, com certeza tem uma raiz ali entre 0 e 1, e aqui está dizendo que não pode ter duas raízes, né? Então é garantido aí que com a aplicação aí do teorema de Rolle, a gente só consegue garantir que só tem uma raiz, né? O teorema de Rolle junto com o teorema do valor intermediário, a gente consegue garantir que só tem uma raiz, né? Não pode ter duas raízes reais aí para esse polinômio cúbico aqui, tá? Uma aplicação do teorema de Rolle. A gente não vai usar muito esse tipo de aplicação no teorema de Rolle, né? A gente vai ver ele aí com o teorema do valor médio, que é ele aí que aparece agora, né? O principal uso aí é com o teorema do valor médio, que foi a primeira vez anunciado aí pelo Lagrange, né? Há muito tempo atrás, né? Seja f, né, uma função que satisfaça as seguintes hipóteses. De novo, tem as hipóteses do teorema. Né? Tem que estar válido isso aí para você poder aplicar o teorema do valor médio. F tem que ser contínua em um intervalo fechado e f tem que ser derivável no intervalo aberto AB. Então, com certeza existe um número C nesse intervalo aberto AB, tal que a derivada nesse ponto C é igual ao coeficiente angular da reta secante. Né? Isso aqui é exatamente o coeficiente angular da reta secante aí, nesse intervalo AB da função. Né? Ou seja, f de b menos f de a sobre b menos a. A gente já viu isso aí, né? Ou de maneira equivalente, né? Só reescrever isso aqui, né? F de b menos f de a, né? Multiplicando esse cara para cá, é igual a f' de c vezes b menos a. Então, o que isso aí está dizendo para a gente, né? Que, olha o que aconteceu, ó. A taxa de variação instantânea da função f no ponto C, né, foi igual ao coeficiente angular da reta secante, né, de AB. Vou fazer um gráfico aqui. Né.
né? Vamos supor que você tem lá uma função derivável, né? Tem que seguir as hipóteses lá, né? Tá aqui aqui está o A, aqui está o nosso B. E se você ligar o A com o B, né? Se você ligar o A com B, essa reta aqui que passa por A e B, né? Pelo ponto A e pelo ponto de coordenada XA e pelo ponto de coordenada B, né? Essa aqui é a reta secante. O coeficiente angular dessa reta secante aqui, né? É exatamente esse cara aqui. É exatamente f de B menos f de A sobre B menos A. A gente já viu isso, né? Relembra lá no problema da reta tangente, você vai ver que a gente falou sobre isso, né? Ele está dizendo que existem pelo menos um ponto C aí, né? Que aqui, nesse caso, tem vários, né? Por exemplo, esse aqui, isso a gente está vendo geometricamente, né? Esse ponto C aqui, você está vendo que a reta tangente, vamos chamar aqui de C, né? Esse é o ponto C aqui do teorema. Nesse ponto C, né, tem aqui uma reta tangente passando por esse ponto C da função vermelha aqui, e é paralela, né, à reta secante, que é essa reta na cor preta aqui, certo? Então é isso que o teorema está dizendo. Essa é uma interpretação geométrica, né, falando de reta secante, reta tangente, mas você pode pensar também num problema cinemático aí, né, de velocidade, por exemplo. Vamos supor que você vai, por exemplo, da sua casa para a rural, né, seguindo lá uma trajetória suave, né, ou seja, você tem uma função posição, né, até chegar à universidade, né. Então, se você pegar, né, a velocidade do ponto de partida e a velocidade do ponto final, né, você vai calcular a velocidade média, né, você vai estar obtendo a velocidade média. Esse valor da velocidade média, né, que você obteve aí, indo da sua casa para a rural, em algum momento, em algum instante lá que você estava indo da rural para sua casa, o valor dessa velocidade média coincidiu com o valor da velocidade instantânea que você estava naquele momento, né? Essa é uma outra interpretação também para esse teorema do valor médio, né? Aqui a gente também não vai demonstrar esse teorema, ele também é bem tranquilo de demonstrar, já que a gente já viu o teorema de Rowley, né? Tem que aplicar o teorema de Rowley para poder demonstrar esse teorema. Dá uma olhada lá no livro, né? Senão a gente vai perder muito tempo aqui nessa aula. Tem vários livros de cálculo que tem isso demonstrado. Geometricamente, é isso que eu falei ali, né, anteriormente, você está vendo? Uma função aqui na cor preta, né? A, o ponto B, traça essa reta azul, segmento de reta azul aqui, que é um segmento da reta secante, né? E aqui existiu somente um ponto C, que é a reta tangente é paralela à reta secante, né? Aqui, ó, você ligou o ponto A com o ponto B, né? O ponto do início com o ponto do final. Você tem a reta secante aqui na cor azul, e aqui nesse caso aconteceram duas situações onde a reta tangente é paralela à reta secante azul, né? É isso aí que garante o teorema do valor médio para a gente, tá? É aí que eu falei, né? A inclinação da reta secante é exatamente isso aqui, né? Que é a mesma expressão mostrada lá no teorema do valor médio, né? Uma vez que a derivada no ponto C é a inclinação da reta tangente, né? Como a gente já falou aí no curso de cálculo 1, né? O teorema do valor médio, na forma dada, diz que há no mínimo um ponto P de coordenada C, F de C, sob o gráfico, onde a inclinação da reta tangente é igual à inclinação da reta secante AB. Em outras palavras, há um ponto P onde a reta tangente é paralela à reta secante, né? Essa é uma interpretação falando de reta tangente e reta secante, e tem a interpretação falando de velocidade média e velocidade instantânea, né? Então vamos agora passar por o que onde que esse teorema do valor médio vai ser aplicado, né? A gente não vai, assim, esse teorema do valor médio a gente vai usar para que vocês acreditem aí que essas coisas que a gente vai mostrar mais para frente, os testes que a gente vai usar mais para frente para classificar máximos e mínimos, funciona com certeza, tá? Não fiquem muito preocupados com a teoria do teorema, né? Essa complicação toda, não. Isso aí é para você depois ler com calma, tá? Mas pode ficar tranquilo que isso aí vai ser utilizado para que a gente possa acreditar que os testes que vão aparecer para a gente vai ser garantido a obtenção de um máximo e um mínimo, né? Porque foram utilizados todos esses teoremas aí que a gente andou vendo, né? Teorema do valor médio, teorema de Rowley, né?
Tudo isso aí está interligado para mostrar que o teste que a gente vai usar funciona. Então vamos ver aqui o que a derivada diz sobre a f. Então agora a gente vai passar a obter informações da f usando a derivada da f, né? Então, às vezes você não tem a f, tem a derivada da f. O que eu posso dizer sobre a f? É mais ou menos isso que a gente vai ver agora, tá? Para ver como que a derivada f pode nos dizer onde uma função é crescente ou decrescente, né? Vamos observar aqui a figura 1, né? Então já é uma primeira coisa que a derivada vai dizer para a gente sobre a f, né? Se você observar aí, ó, tem uma curva azul, né? Essa curva azul aqui, e tem várias retinhas aí rosa, né? Essas retas rosas, como vocês já devem estar percebendo aí, são retas tangentes, né? Que podem ser construídas, né? Para cada ponto aí dessa curva azul, né? Simplesmente usando a derivada como coeficiente angular, né? Para essa reta rosa aí, para construir a reta rosa, cada reta rosa dessa daqui. Então você está vendo o que acontece, ó. Se você lembrar lá da análise do sinal, que normalmente a gente vê isso lá no ensino médio, né? Normalmente faz um gráfico assim, né? Um eixo horizontal e aqui está, né, a equação da reta, né? Quando a equação da reta tem esse formato aqui, né, a gente sabe que o coeficiente angular dela, né, é positivo, né? E quando a equação da reta tem esse formato aqui, né, o coeficiente angular dela, né, é negativo. Então é isso que a gente vai observar aqui nesse gráfico, tá? Você percebe aqui, ó, visualmente, né, através desse gráfico, que do ponto A até o ponto B, a curva azul está crescendo. Você pega um ponto aqui, o próximo ponto tem que ser maior do que o anterior. Pega um ponto aqui, esse ponto aqui, o valor dele tem que ser maior do que o anterior. Você pega um ponto aqui, o valor da coordenada y dele tem que ser maior que o anterior. Ou seja, a função é crescente, né? E você está observando aí que o comportamento da derivada, né? Não a derivada no ponto, né? O coeficiente angular da reta tangente, né? A equação da reta tangente está sempre nesse formato aqui, né? Ou seja, é o formato que a gente sabe que o coeficiente angular dessa reta aqui é positivo, ou seja, a derivada é positiva nesse ponto, né? Depois, a partir do B, ó, do B até o C, olha o que aconteceu com essa reta rosa. Ela agora está assim, né? Até chegar na horizontal, né? Ou seja, ela está com outro formato. Do A até o B estava assim, né? Agora, a partir do B, ela mudou de formato. Agora está um formato assim, né? A gente sabe que esse formato aqui é negativo, né? O coeficiente angular da reta rosa é negativo, ou seja, a derivada no ponto é negativo, né? Então, o sinal da derivada está informando para a gente, parece estar informando para a gente, né, que quando o sinal da derivada é positivo, a função é crescente. A gente está falando sobre a função azul, né? Usando a informação da derivada. E a parte do B até o C, o sinal da derivada é negativo. Então, como a gente está observando, ó, pega esse ponto aqui, o próximo ponto tem um valor menor, o próximo ponto tem um valor menor, o próximo ponto tem um valor menor. Então está parecendo que a função é decrescente, né? Ou seja, se o sinal da derivada é negativo no ponto, será que a função é decrescente? É isso que a gente vai ver. E é isso aí que vai resultar a aplicação do teorema do valor médio, vai comprovar isso, né? Do C até o ponto D, você percebe que, ó, sobe bem, né? A função cresce bem, né? Cada ponto você pega, o próximo é maior, o próximo é maior, então, função crescente. E as retas tangentes aí tem esse formato, né? Ou seja, o formato que o coeficiente angular a gente sabe que é positivo, então a derivada é positiva. Então tudo está indicando que isso aí vai acontecer, né? Então é essa informação que a gente vai usar na derivada, né? Que é tudo que eu falei, né? E a gente, para demonstrar isso que a gente está acreditando que vai acontecer, né? A gente vai ter que usar o teorema do valor médio para demonstrar isso. Ó, é isso aqui que a gente vai fazer para verificar se uma função é crescente ou decrescente a partir de agora, usando a informação da derivada, né? Tá vendo? Primeiro caso aqui, função crescente. Se a derivada de x for maior que zero em um determinado intervalo, né? Para todo x nesse intervalo, então f é crescente nele, né? Esse é o teste. Se a derivada de x for menor que zero para todo x em um determinado intervalo, então f é decrescente nesse intervalo. Então, tá vendo? O sinal da derivada, né, isso aqui maior ou menor, é o sinal da derivada que a gente está interessado. Não é o valor da derivada no ponto x, é simplesmente o sinal, se é positivo ou negativo, né?
Então, através do sinal da derivada, a gente vai falar se a função é crescente num determinado intervalo ou decrescente num determinado intervalo. Então, já fica claro aqui que a gente vai precisar fazer um estudo do sinal, né, da função derivada. Né? Estudo do sinal, a gente já andou fazendo isso aí para calcular limite, né? Então, vamos voltar nesse negócio. Né? Agora a gente vai estudar o sinal da função derivada. O estudo do sinal da função derivada vai informar coisas para a gente sobre a f, no caso aqui crescente ou decrescente. Tá? Então vamos ver aqui onde que aparece a aplicação desse teorema do valor médio, né? Que é justamente vamos ver aqui o caso A primeiro. Vamos ver simplesmente só o caso A. O caso B vai ser muito parecido como usar o teorema do valor médio para demonstrar isso. A gente vai demonstrar aqui, né, se f' de x maior que zero é um intervalo, então f é crescente nele. Né? A gente vai ter que usar o teorema do valor intermediário. Né? Eu já coloquei aqui, ó, sejam x1 e x2 dois números, né? Dois números quaisquer. No caso com x1 menor que x2, né? Porque a gente vai mostrar primeiro esse primeiro caso aí do crescente, né? A gente quer mostrar que f é crescente, né? Ou seja, a gente sabe lá que a definição de crescente é f de x1 tem que ser menor que f de x2. x2 é um ponto depois, né, do x1, né? Então tem que acontecer isso, né, no intervalo, né? Então, como também foi falado aí pra gente, né, que f' de x é maior que zero, é a hipótese aqui do teste, tá vendo? Se f' de x maior que zero, né? A gente sabe que f tem que ser derivável, né? Derivável no intervalo x1, x2, né? Aí, como isso, né? Isso aí tudo que a gente já colocou aqui agora são hipóteses aí do teorema do valor médio. Então a gente agora pode aplicar ele, teorema do valor médio, né? Então, pelo teorema do valor médio, né? A gente vai simplesmente agora usar ele. Existe C, né, entre x1 e x2, tal que, agora eu vou escrever o teorema, né? F de x2 menos f de x1 tem que ser igual a f' de C, x2 menos x1. Lá no teorema estava A e B, mas agora aqui a gente usou x1 e x2 no lugar do A e B. Né? Mas é exatamente lá o teorema do valor médio, né? Como f' é maior que zero, né? Como f' de x maior que zero, então o que você vai ter? x2 menos x1 maior que zero, né? Pois a gente já ir por hipótese aqui, né? Como a gente está querendo mostrar aí que é crescente, x1 menor que x2, né? x1 menor que x2, simplesmente você reescreve essa expressão, né? Peraí. Pois x1 menor que x2, assim, né? Esse lado aqui direito dessa equação aqui, ó, pode chamar aí de equação 1, nesse lado direito aqui, né? O que vai acontecer com ele, né? Já que f' de x é positivo, né? Para qualquer x, inclusive para o c. Então, isso aqui vai ter que ser positivo, né? Se isso aqui é positivo, né? Vamos colocar aqui. F de x2 menos f de x1, né? Tem que ser maior que zero. Ou f de x1 menor que f de x2, tá certo? Ou seja, que isso aí mostra que o f é crescente, tá? Então, aí de onde que vem a importância aí do teorema do valor intermediário, né? Que é para mostrar essas situações aí, né? Desses testes que a gente vai fazer para poder encontrar máximos e mínimos. Esse aí é o primeiro teste que vai aparecer para a gente, né? Descobrir se é crescente ou decrescente, tá? Para a aula não estender mais, eu vou deixar esse exemplo aqui, né, que está resolvido para casa, tá? Tem aqui uma função de quarto de grau 4, 3x à quarta, menos 4x ao cubo, menos 12x ao quadrado mais 5. Função fácil de derivar, né? Tá querendo encontrar aí onde que essa função é crescente e onde que ela é decrescente. Encontrar esses intervalos onde é crescente e decrescente. Então, vocês vão aplicar esse teste anterior aqui, né? Nesse teste anterior aí, né? Ou seja, você vai ter que analisar o sinal dessa função de quarto grau, né?
Para isso, né, o sinal dessa função não, você vai acabar analisando o sinal de uma função de grau 3, porque você analisa o sinal da derivada, como está aqui no teste, tá? Então você vai aplicar esse teste aí, né? Tentem fazer isso aí para casa, tá? Tá vendo aqui? Já está a derivada aqui feita, é muito fácil de derivar, né? Agora você vai analisar o sinal dessa função derivada, onde é positivo, no intervalo onde essa função é positivo, a função vai ser crescente. No intervalo onde é negativo a derivada, a função vai ser, a f vai ser decrescente, né? Então você vai procurar esses intervalos, fazendo uma tabelinha aí para analisar o sinal em cada intervalo, tá? Tá vendo? Foi colocado aqui no formato de multiplicação de três funções, né? Vamos dizer assim, três funções. Então você vai analisar o sinal dessa multiplicação aí dessas três funções, para analisar o sinal da derivada e depois inferir o que acontece com a função f, onde ela é crescente, onde ela é decrescente. Próxima aula a gente vê aí, começa desse exercício, tá? Até a próxima.